Né? O que é comprar e usar pornografia infantil? É pela internet? Pela internet, a maior parte. Quer dizer, tem pessoas que filmam crianças fazendo sexo, ou crianças fazendo sexo com adulto, e aí vendem essas cenas para outras pessoas. Exatamente, vendem caro, e isso dá muito dinheiro, infelizmente. Nós até, dentro da CPI da pedofilia, a CPI propôs, através do senador Magno Malta, uma lei chamada Lei da Pornografia Infantil, embora trate de outros assuntos também, que tipifica como crime a produção, a distribuição, a venda, a simulação, o assédio através da internet. O que acontece é que muitas vezes a internet, como você falou muito bem, ela tem tudo de bom e tudo de ruim. A internet é como se fosse um mundo. Né? Uma criança que está em contato com a internet, que está usando a internet, é como se ela estivesse andando na rua. Ela pode ser assediada por um monte de gente ruim, como também pode receber um monte de coisa boa. Né? Então, precisa ser vigiada, precisa ser acompanhada nesse uso. Por isso que eu digo uma coisa muito simples, que eu vivo falando aí, que é tranquilo. A criança não deve usar o computador ligado à internet, longe da supervisão de um adulto. Porque ali é muito fácil. Se você entrar agora num chat e conforme a maneira que você se expressar ali, você vai ser assediado. Você se colocar ali como uma criança. Nos Estados Unidos eles fazem isso. Inclusive colocam iscas, colocam pessoas lá que estão ali como iscas de pedófilos criminosos, que usam esses sites para assediar a criança. E eles podem fazer, isso chama grooming. Tem estudos muito profundos a respeito desse tipo de assédio, que pode ser uma coisa mais rápida ou superficial, ou pode durar anos. Né? A pessoa entra na internet através de um chat, ou às vezes através do Orkut, do Twitter, tanto faz. Né? E muitas vezes se faz passar por uma criança, começa a conversar com outra criança, ganha aquela confiança, e a partir daí surge o abuso, que pode ser até a produção da pornografia infantil pela internet. A pessoa pede, liga a webcam, e pede a criança, convence, seduz a criança, existem técnicas, infelizmente, para isso, convence a criança a se exibir, aquelas imagens são gravadas e muitas vezes vendidas depois. Né? E também pode marcar um encontro para realizar o abuso sexual, assim, físico, porque existem vários meios de se abusar sexualmente de uma criança. A gente fala muito desse abuso por dinheiro, por exemplo, né? O turismo sexual. Então, a criança que vende o seu corpo, ou vende a virgindade, né? Menina de 12 anos, 11 anos, 10, 9 e tal, por dinheiro. Mas tem aquela criança também que não precisa e vai pela sedução do poder que o outro exerce de alguma forma, né? É verdade, existem os dois casos. Quando é por dinheiro, a gente costuma fazer essa separação, chamar isso de exploração sexual. Alguém está ganhando dinheiro com aquilo. Às vezes a pessoa nem tem interesse sexual por criança. Ela, na verdade, ela tem interesse por dinheiro. Não interessa como ele venha. Para isso, se ele precisar acabar com a vida de uma criança, ele vai fazer. Então, tem gente que produz pornografia infantil e vende, e quem compra isso é porque tem interesse sexual por criança. E todos são crimes ligados à pedofilia, embora o pedófilo seja o destinatário. Né? Isso acontece com pessoas assim, de pouco dinheiro, de muito. Acontece por conta de sedução, ou simplesmente uma exploração comercial. Existem, infelizmente, é lugar comum, né, a exploração sexual de meninas nas praias do Nordeste. E tem excursões especializadas nisso, inclusive. Turismo sexual. Tem. O Dom Ascona, nós tivemos lá em Marajó, conversamos com ele, foi o senador Magno Malta, eu fui, foi o procurador André, de Minas também, conversamos, porque ficamos 2 dias lá. E ele revelou coisas, assim, realmente estarrecedoras. Eu quero até dizer, Dom Ascona é um herói. É um herói porque ele é a voz que se levanta ali para denunciar esse tipo de coisa, que ocorre. Ele de Marajó é enorme, né? Tem 16 municípios de difícil acesso. Ali dentro existem locais onde acontece exploração sexual de crianças, inclusive. Essa questão que você estava falando da venda de virgindade já aconteceu ali. E Dom Ascona é uma das pessoas que se levanta para denunciar esse tipo de crime. Você sabe o que é estarrecedor? Às vezes você ouve alguém falando assim, né? Ah, mas uma menina vai falar que uma menina de 13 anos não sabe o que é.
vai falar que uma menina de 12 anos, hoje em dia todo mundo sabe tudo, né? Que é um falso discurso, né? Uma justificativa absurda, e o que às vezes é doloroso, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é que a mãe não percebe isso também, né? Que tem a mãe que vende, mas tem a mãe, é o tio, é o vizinho, é alguém que sai para levar, sai para passear, vai andar de moto, senta aqui comigo, senta no colinho, eu sou seu... Enfim, você começa a exercer um processo de sedução em que o convite não é a sexualidade parece uma decorrência de tanta ternura que é colocada, né? E a criança cai com tudo, porque ela não... Aí não conta para sua mãe, porque sua mãe é mais velha, outra geração, isso. Não entende isso, né? Exatamente. Tem mães que, infelizmente, participam disso. Tem casos em que mães participam, assim, ativamente. Promotor de justiça aqui de Divinópolis, para explicar para as mães que estão acompanhando, assim. Então, de repente, o filho vai para a escola, o filho sai, o filho vai jogar futebol, aí tem o treinador de futebol, aí o filho conta... Que tipo de cuidado que uma mãe deveria tomar para que o seu filho não fosse vítima de pedofilia? Eu acho que o principal é criar sempre dentro de casa um ambiente de confiança. A gente ser... Claro que pai é pai, mãe é mãe, deve ser. Mas deve ser mais do que amigo, mas deve ser amigo também. Né? Ou seja, dar essa liberdade à criança. Não adianta, isso a gente vê pela experiência, colocar contra a parede, forçar. A criança acaba se expressando, mas muitas vezes quando ela é acuada, assim, ela tem essa dificuldade de se expressar. Às vezes ela se expressa melhor através de um desenho, né? Através de bonecos, mas o principal acho que é isso, criar esse ambiente de confiança. Agora, claro, o tempo todo, né? O tempo todo, isso é uma coisa... Para que qualquer dúvida ela diga, se brincou, se fez isso, se pegou assim, que ela tem essa liberdade. E ensinar também para a criança que o corpo dela, a ela pertence, tem certos lugares que não podem ser tocados, né, por qualquer pessoa. Tá atento. Hoje em dia, com a vida tão corrida, muitas vezes os pais não estão tão atentos assim ao que há de mais importante, que são os filhos. Né? Então, acho que é isso. É amor, é atenção, cuidado. Prestar atenção naquela criança. Saber nas mudanças, por exemplo, de comportamento, as mudanças de humor. Podem, nem sempre, claro, graças a Deus, mas podem indicar que está havendo alguma coisa nesse sentido. Né? Tem dados no Brasil do número de crianças que são vítimas de pedofilia? Olha, no último ano, esse número de crianças atendidas como vítimas de violência sexual cresceu de uma maneira assustadora. Mas eu acredito até que não porque tenha ocorrido em maior número, mas porque pessoas estão denunciando. Exatamente. Não existe uma estatística brasileira. Eu examinei a estatística do hospital aqui de São Paulo, Pérola Byington, que é o maior hospital da América Latina especializado em violência sexual. Né? E o número de crianças, ou seja, menores de 12 anos, já ultrapassou no último ano o número de adolescentes, o número de adultos. Né? Mas isso ainda é bem menos, isso reflete mais ou menos a realidade, mas ainda é bem menos do que ocorre de fato. Né? Infelizmente, eu fiquei surpreso com isso. Porque tem família até que descobre e tem vergonha, né? Muito comum. Não conta, não fala. Esse é o grande objetivo dessa campanha e de outras campanhas que existem no Brasil. Existe a campanha Proteja Nossas Crianças no Estado de Minas Gerais. Existem outras campanhas fora do Brasil também, que tem o objetivo de dizer para as pessoas o seguinte: infelizmente isso acontece muito, e a gente tem que estar atento. E tem que trazer isso à tona para que a gente possa proteger a criança. Onde está escrito todos contra a pedofilia, a gente podia muito bem ler todos a favor da criança. A gente tem que protegê-la. A educação, como sempre, a raiz de tudo, o que há de importante, é fundamental. A gente tem que esclarecer as pessoas a respeito disso e elas saberem que não ocorre só pontualmente, mas infelizmente acontece muito mais do que a gente pensa. Você sabe o caso aqui na Câmara de São Paulo, tem uma CPI contra a pedofilia também. E o que mais me impressionou, é claro, eu vi assim, fotos, né, documentos disso, e é muito chocante assim, você ver pai, padrasto, né, quer dizer, a violência dentro de casa. Mas uma coisa que me deixava intrigado era esse fenômeno da sedução,
de crianças, né, adolescentes que tiveram contato com a justiça também, e a menina dizendo qual era o caminho, né, a história de levar ao shopping, de levar ao cinema, de levar em casa, vamos em casa ouvir uma musiquinha, vamos brincar assim, de meninas assim o criminoso, ele pegava boneca para brincar, a menina estava brincando de boneca, então ele brincava com a boneca junto, fazia com que a boneca fizesse coisas nele e que a menina repetisse a boneca, quer dizer, ele está usando a mão dele para pegar a boneca, quer dizer, é todo um processo de envolvimento muito ligado a essa carência também, que a criança tem, que a adolescente tem, o tipo de elogio, né? Como você está linda, como você fica linda de cabelo. Eu li aqueles depoimentos lá, é uma coisa impressionante assim, porque é uma teia de sedução. Vai amarrando de uma forma aquela criança, adolescente. E se não vai por esse caminho, vai pela violência.